Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e hoje a gente está trazendo aqui uma grande notícia, e bota grande nisso. Uma das maiores fósseis de tartaruga já descobertos na história. Uma nova tartaruga gigante lá do final do Cretáceo da Espanha. E será que ela podia inclusive comer mussassauros? Será? A gente vai explicar melhor essa história. E lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pela Zoologia. Aqui é a loja nossa do Zoomundo. Você pode comprar canecas bonitas como essa daqui da coleção Dinos Vestem Dinos. Canecas de espinossauros brasileiros. Pode comprar camisetas também, tem vários modelos, 2 estampas por enquanto. O link para comprar está aqui na descrição. Então vamos à notícia. Em primeiro lugar, antes da notícia, quem são as maiores tartarugas do mundo, ou quem foram, né? Quais foram as maiores tartarugas do mundo? Atualmente, a maior espécie de tartaruga é a tartaruga de couro, que vocês podem ver nessa foto aqui da esquerda, a Dermocheles. Ela pode atingir quase 2 metros de comprimento e pesar mais ou menos meia tonelada de peso. Bem grande, né? Muito grande. É a maior espécie de tartaruga da atualidade e é a segunda maior espécie de réptil marinho da atualidade, perdendo apenas para o crocodilo de água salgada, lá da Austrália, que tem aí os seus 6 metros de comprimento e muito pesado, né? E é entre 1 tonelada, 1 tonelada e 300. 1,5 tonelada de peso, mais só ou que menos. O crocodilo de água salgada só tem numa região muito específica ali do Sudeste Asiático e da Oceania. E a tartaruga de couro tem no mundo todo, né? Cosmopolita, né? Ocorre nos oceanos do mundo todo. Mas se a gente volta para o passado, a gente conhece alguns fósseis de tartarugas que eram enormes também, inclusive até maiores do que a própria tartaruga de couro. Aqui nessa imagem a gente pegou aqui uma ilustração de 3 espécies grandes, sendo que a maior delas é o Archelon, que é essa aí que o Bruno tá indicando aí com a setinha, que tá em azul mais claro. O Archelon, ela é a maior espécie de tartaruga que a gente tem conhecimento, né, que já existiu no mundo. Ela viveu durante o período Cretáceo, no final do período Cretáceo. Foi encontrada nos Estados Unidos, num local que a gente chama de Mar Interior Ocidental, que era um marzão que tinha ali bem no meio dos Estados Unidos, pegando vários estados. Cortando toda a América do Norte. Toda a América do Norte. Dividindo a América do Norte em 2, né? Tinha um mar no meio, a Isso. parte de um lado, a parte do outro. E o Archelon, para vocês terem uma ideia de quão grande ele era, ele podia medir quase 5 metros de comprimento. Então era bem grande. Muito grande, né? O bicho... E era um quadradão, né? Ele tinha um formato diferente, ao invés de ser mais comprido, ele era meio quadradão. Devia ser um bicho incrível de ver por aí. Uma pena que não tem mais. Mais de 1 tonelada de peso estimado, né? O Archelon podia ter até de 2 a 3 toneladas. Então, ou seja, bem maior do que a Dermocheles. Bem maior, né? Pelo menos em questão de volume, era até 6 vezes maior do que a maior tartaruga de hoje em dia. Impressionante. E qual foi essa descoberta? Bom, eles descobriram novos fósseis de uma tartaruga que é comparável em tamanho com a Archelon. Ela é a maior tartaruga marinha da Europa, vem lá do finalzinho do Cretáceo da Espanha também. Só para vocês terem uma ideia, o antigo recorde era de 1,5 metro. E essa daqui é uma tartaruga que pode passar de 4 metros. O recorde da Europa, né? Da Europa, exato. E deram o nome de peso para ela, né? Leviathanocheles enigmatica. Leviathanocheles fazendo uma referência ao Leviatã, ao monstro bíblico. Tem outros animais que também fazem uma referência para ele, igual o Leviatã, né? Melvillei, né? Leviatã Melvillei, que era um cachalote do passado, bem famoso. Vivia junto com o Megalodon. E agora a gente tem a Leviathanocheles. Leviathanocheles. E mais uma homenagem, né, a essa criatura por conta do tamanho, né? Exato, porque imagina, né? A gente ia achar um monstro, uma tartaruga com mais de 4 metros desse tamanho, isso é algo incrível. E o interessante é que esse trabalho, eles também fizeram uma análise de paleobatimetria. O que é a batimetria? É o estudo do relevo e da profundidade, né? Você faz um mapa, inclusive, né, para saber as profundidades de certas regiões. E a paleobatimetria, você fazer isso no passado. Porque as rochas onde elas foram encontradas, no passado eram mar, hoje não é mais. Aquela região toda da Europa era um imenso arquipélago, tinha ilhas só em tudo que é canto.
E aí eles descobriram que o local onde a Leviathanochelys morreu tinha entre 20 e 80 metros de profundidade. E essa foi uma das evidências, tem outras também, que indicam que ela não devia ser como a Archelon ou como a Dermochelys, animais muito ligados já a um ambiente mais costeiro, mais próximo, e devia ser um animal que nada bem pelagicamente, né? Vai bem para o meião do mar. Oceano aberto, que a gente fala, isso. né? Amanda sabe melhor do que eu. Isso, um animal oceânico, né? Quando o animal marinho, ele vive no raso, né? Perto da região da costa, a gente diz que é um animal costeiro. Mas quando um animal, ele vive, né? Principalmente mais distante da costa, a gente chama de oceânico. Então, provavelmente, a Leviathanochelys, que nome comprido, Leviathanochelys, ela era um animal oceânico. E aqui a gente trouxe algumas imagens, tanto dos fósseis da Leviathanochelys e também do local onde ela foi encontrada e do mapa da região. Então, se a gente observar aqui na esquerda os fósseis, a gente consegue identificar em A e B é uma parte da carapaça do bicho, né, a parte de cima. Então, em A parte dorsal, né, ali de fora, e em B a porção ventral, parte de baixo, mas desse pedaço do casco. E aí todas as imagens para baixo estão ilustrando a pelve desse animal, a cintura pélvica, os ossos que compõem a cintura pélvica desse animal, também parcialmente, né, não está toda a cintura pélvica preservada, mas você tem aí pedaços. Então, se a gente olha para esses fósseis, né? E a gente identifica que tem tanto ali uma parte da carapaça como da cintura pélvica, a gente conclui que mais ou menos o meio do animal foi preservado ali, né? Tá fossilizado. E isso é uma informação muito interessante na paleontologia, porque é algo que é esperado para bichos grandes. Então, geralmente, quando você tem bichos muito grandes que se fossilizam, é comum você encontrar fósseis dessa região do meio do corpo. Por quê? Porque como o bicho é muito grande, quando ele morre, ele começa a se decompor. Mas as partes mais afastadas, né, mais periféricas, elas começam a se decompor primeiro porque elas vão se separando primeiro. E a parte ali da meiuca do corpo... Tem mais massa, tem mais coisa para decompor. Né? E é mais pesada, afunda mais. Vai afundando, então as chances daquilo se preservar, se fossilizar, são maiores. Isso acontece muito com saurópode, por exemplo. É muito comum encontrar vértebras, cintura pélvica de saurópode, partes dos membros, mas é muito raro encontrar a ponta do rabo, dedos, às vezes ponta até o da crânio, cabeça, né? A cabeça difícil. Em si é mais difícil. Sim, então isso é bem legal. É interessante a gente pensar aí, né? O que aconteceu para a gente ter ali preservado somente essas partes mais do meio do bicho também. E aí, com isso, eles conseguiram fazer uma estimativa do tamanho, comparando esses fósseis com o da Archelon, né? E aí, comparando, então, esses fósseis, eles concluíram que a pelve, né, que é o que tem ali disponível para ser estudado, a pelve da Leviathanochelys é 14% menor que a pelve do Archelon. Então, com base nesse cálculo, eles estimam que esse bicho novo, Leviathanochelys, deveria ultrapassar um pouco os 4 metros de comprimento. Né? Então, um pouco mais do que 4 e menos do que 5. E o Archelon poderia chegar a quase 5. Ou seja, seria levemente menor do que o Archelon. Porém, a gente pode entrar numa outra discussão muito interessante e produtiva, que é a questão do tamanho. Porque nesse caso, a gente tem o fóssil de um indivíduo somente preservado. Quem garante que o tamanho desse indivíduo representa toda a espécie? Toda a espécie, né? Então pode ser que esse indivíduo seja realmente um indivíduo gigante para a espécie, que não seja o comum, ou não. Ou pode ser que esse não... dos menores, né? Dos menores, né? E a espécie como um todo poderia ser uma espécie maior. Né? Então, a gente tem essa questão que ocorre com muitos fósseis. E, às vezes, a gente percebe que
ou na paleontologia, ou até mesmo para quem é entusiasta da paleontologia, gosta de bicho pré-histórico, às vezes as pessoas ficam numa briga besta, né? De querer saber quem que é o maior. Esse aqui tinha meio metro a mais, né? Mas você está falando de indivíduos, não da espécie em si. Não faz sentido. O que é legal a gente saber é que, nossa, era um bicho grande. E o modo de vida dele, nossa, o que será que ele comia? Como que ele fazia para se locomover? Então, essas coisas do modo de vida, né? Do paleoambiente, da paleoecologia, às vezes é muito mais interessante do que tentar, né, encontrar ali se é o maior ou não, Ficar quem é brigando maior. pelos recordes, né? Tem tanta coisa mais interessante pra gente discutir e aprender. Pois é. Como, por exemplo, que tipo de tartaruga era a Leviathanochelys? Quem eram seus parentes mais próximos? Só beber uma aguinha aqui na minha caneca do Zoomundo. Aproveitando, né? Pausa aí para os comerciais. A gente tá com uma loja, que é a Zooloja, a loja do Zoomundo. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é uma loja onde a gente está vendendo agora camiseta, caneca. A gente tem 2 coleções por enquanto, mas a gente já está com uma outra coleção engatinhada. Por enquanto as nossas coleções são de dinossauros, mas a gente está com uma coleção engatilhada sobre animais marinhos, que vai ser lançada ainda em dezembro. E se vocês comprarem, né, qualquer produto dessa loja, vocês vão estar ajudando o nosso trabalho aqui de divulgação científica, financiar esse trabalho, onde a gente traz essas informações científicas para vocês com uma melhor qualidade, porque a gente consegue executar com o que a gente tem. Trazer tudo de novinho aqui. Então, a Leviathanochelys, ela foi recuperada dentro de um grupo chamado Chelonioidea, que é inclusive o grupo que inclui as tartarugas marinhas atuais. Sim. Então, das 2 principais famílias, né, Chelonidae e Dermochelidae, de tartarugas marinhas atuais, a gente tem Chelonidae como a mais diversa, mas dentro de Dermochelidae é onde a gente tem a Dermochelys, né, que é a tartaruga marinha de couro. E a Leviathanochelys, curiosamente, ela foi encontrada entre essas 2 famílias. Então, já no grupo, já na linhagem que vai levar até as tartarugas marinhas atuais, mas numa posição intermediária entre as 2 famílias. E além disso, eu coloquei algumas estrelinhas aqui. Essas estrelinhas não são do trabalho, mas os autores discutem esses dados de será que o gigantismo surgiu uma única vez? Então todas essas tartarugas gigantes são parentes próximas entre si? Ou será que cada linhagem desenvolveu um gigantismo separadamente? Então eu coloquei aqui uma estrela em cima de cada um desses táxons que a gente comentou, que são gigantes. Archelon aqui, Dermochelys aqui e Leviathanochelys aqui. E quando a gente olha para essa hipótese filogenética, isso nos leva a crer que mais fácil do que o gigantismo ter surgido aqui, por exemplo, e ter desaparecido dezenas de vezes ao longo da história, é mais provável que ele tenha aparecido independentemente nessas 3 linhagens, e pelo menos nessas 3 linhagens. E isso mostra que talvez a informação genética para uma tartaruga ficar gigante estava ali preservada e 3 indivíduos acabaram desenvolvendo ela independentemente, sendo selecionados para tamanhos verdadeiramente gigantes, que é uma discussão bem interessante. Sim. E outra discussão bem interessante também é sobre o estudo histológico desse fóssil. Então, o que é um estudo histológico? O que é a histologia? A histologia é o estudo dos tecidos. E a gente vê cada vez mais trabalhos de paleontologia utilizando a histologia. A histologia é utilizada na paleontologia há muito tempo, mas a gente tem a impressão que estudos mais recentes sempre trazem histologia, né? Cada vez mais. Cada vez mais. E é interessante porque a gente consegue descobrir muita coisa olhando para a histologia. Então, por exemplo, se você tem uma pele preservada, analisando, fazendo a histologia dessa pele, né, fóssil preservada, a gente consegue identificar padrões, né, de como que era a coloração, né, e a textura da pele. E no caso de ossos, a gente consegue saber, por exemplo, mais ou menos o estágio de desenvolvimento do animal. Ou seja, se era um animal mais jovem, se era um animal mais de meia idade, ou se era um animal mais antigo, porque existem traços, né, nos nossos tecidos, em todos eles, que estão relacionados com a idade.
E aí, no caso da Leviathanochelys, eles concluíram que trata-se de um animal mais idoso, né? E é interessante esse tipo de estudo porque, por exemplo, se fosse um indivíduo jovem, por exemplo, poderia significar que o animal ainda teria que crescer mais, teria como crescer mais. Mas não é o caso desse animal aqui, que pelo estudo histológico já é um animal mais idosinho, então não teria tanto assim para crescer. Já está no ápice do seu tamanho, ou muito próximo disso. Vários répteis não param de crescer nunca na vida. Sim. Mas mesmo assim, eles diminuem tanto o crescimento que é irrisório que eles crescem depois de uma certa idade. Então foi muito legal a histologia sendo empregada nesse estudo aqui para tentar revelar a idade desse animal, né? A idade, assim, a fase de desenvolvimento desse animal. Né? Era uma vovozinha ou um vovozinho. E a gente achou essa imagem também, não tá no artigo, né? Mas está de um jornal que divulgou o artigo, comparando o tamanho, né, da Leviathanochelys com outros animais. E aí dá pra gente ver, ter uma dimensão de como ela era grande. Enorme, então, a gente tem um tubarão branco, uma girafa e um humano, né? Nós humanos, coitados de nós, do né? tamanho da nadadeira dela, né? E olhe lá. Sim, sim. Mas olha só que loucura, né? Então, ela sendo comparada aí com uma girafa, né? Com um tubarão de grande porte. Então, realmente, devia ser um bicho incrível, né? Um bicho incrível. Um bicho impressionante mesmo. E aí, uma outra coisa que eles comentam no artigo são que, através do estudo dessa pelve, eles perceberam uma série de inserções musculares que deixam cicatrizes nos ossos, únicas dentre esses animais. Então, mostrou que ela devia ter uma musculatura muito diferente daquela que seria esperada. Infelizmente, como o fóssil está razoavelmente incompleto, né? Você tem parte da carapaça do plastrão e dessa pelve, você não tem muito o que dizer sobre como esses ossos estão, como essa musculatura se ligava muito com os outros ossos. Articulação em si. Como que ela articulava, onde que grudava em si essa musculatura. Mas eles pontuam que é uma musculatura que está ligada a certos pontos com a natação do animal. Então, foi mais uma das evidências para eles inferirem de que esse bicho era realmente oceânico, como a Amanda falou, e devia ter uma natação mais assim. E aí, procurando informações sobre esse animal, eu encontrei essa paleoarte aqui, muito interessante, do Thomas Clark Williams. Peguei lá do Twitter dele. E ele achou isso aqui, eu achei bem interessante, porque ele pontuou como que seria se essa Leviathanochelys estivesse caçando um mosasauro. Claro, a gente sabe que a tartaruga não seria tão rápida quanto um mosasauro. Mas, de repente, um mosasauro doente, um mosasauro moribundo, um mosasauro jovem, ainda inexperiente, poderia ser pego de surpresa. E a gente achou bem interessante isso, apesar do artigo não dizer nada sobre essa tartaruga comia mosasauros, mas é plausível, porque existem estudos com a Archelon que apontam que a principal alimentação dela, e provavelmente da Leviathanochelys também, seriam moluscos. Seriam animais de corpo mole, lulas, polvos, amonites que tinha naquela época, mas que eventualmente ela podia comer peixes e até mesmo pequenos répteis marinhos. Tem estrutura para isso, Tem estrutura para isso, tem um bico para isso. Então a gente colocou aqui também como um cenário plausível dela comendo um possível mosasauro que deu alguma bobeira ali e acabou sendo capturado por uma tartaruga. A gente gostou bastante dessa paleoarte, inclusive. Ficou bem legal. E a gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente conta a história evolutiva das tartarugas, né? Do grupo como um todo. A gente fala do Archelon, fala de várias outras espécies. Tá um vídeo, assim, imperdível. Se vocês quiserem conferir, para quem ainda não viu, a gente vai deixar aqui aparecendo na tela para vocês clicarem e conferirem a evolução das tartarugas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.